E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai entender melhor como entender a melhor forma de fazer um trade. Por isso, te peço, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Aqui você não perde nenhuma explicação sobre como analisar o gráfico. Fiz uma entradinha aqui, pessoal, o preço deu uma recolhida gigantesca. Confesso que não era o que eu queria, que ele recolhesse dessa forma, porém, o pensamento já era de compra, tá? Por isso que eu fiz essa marcação aqui no pavio desse candle anterior. Talvez você não tenha entendido por quê, mas era só para eu entender se ali não aconteceu um padrão de vela conhecido, tá? Agora vamos esperar ele brigar ali naquela região. Eu queria que ele tivesse fechado aqui, ó, nessa região, ou nessa região seria melhor. Como ele recolheu, ele veio fechar nessa região. Eu não sei se você percebeu que eu tinha colocado uma linha ali, que era justamente para eu entender que não houve um padrão aqui de continuação na região. Mas você viu a volatilidade que o gráfico está, a movimentação que ele está, isso pode nos tirar do trade. Vamos aguardar? Ficamos no 0 a 0, menos mal, né? Ó, o candle fechou um doji praticamente verde, mas ficamos no 0 a 0 por causa da bendita volatilidade. Vamos lá. Euro-USD, vamos dar uma olhada no Euro-USD, vamos voltar lá. O gráfico ainda está naquela região que nós estamos falando sobre uma possível compra. Todas as vezes que você vai pensar em fazer uma compra no ativo ou entender como uma boa região de entrada, pessoal, você precisa ver toda a contextualização. Entender qual que é essa dinâmica que o gráfico está fazendo. Qual é o dinamismo de movimentação. Então, às vezes, o gráfico é bem claro naquilo que ele faz. Às vezes, não. Então, se você tem alguma dúvida, fique de fora, tá? Simples assim, fique de fora. Se você tem alguma dúvida. Agora, se você tem uma convicção ali, daquela possibilidade do movimento que o gráfico está fazendo na região, sim. Então, se você encaixa ali os conceitos do contexto, o que é um contexto gráfico, como eu sempre digo para vocês, é um conjunto de regras que norteia a direção do ativo ali no gráfico. Ou seja, eu sei quando o ativo está numa tendência de alta, eu sei quando o ativo está numa tendência de baixa, eu sei quando o ativo faz uma falha de movimentação, eu sei quando o ativo está fazendo uma correção, eu sei quando o ativo está fazendo uma continuidade, eu sei quando o ativo está fazendo uma movimentação adequada dentro de um contexto. Ou seja, ele tem que me mostrar que existe uma possibilidade de correção e um contexto de possibilidade de correção. Assim, eu vou operar o suporte e resistência. Caso contrário, eu fico de fora, tá? Tá lá, pessoal, entradinha perfeita, né? Já tinha falado para vocês que era compra. Aqui, ó, eu fiz uma compra no fechamento deste candle, ele fez aquele movimento de volatilidade, ainda fiquei no 0 a 0, mas olhando aqui, né, ainda é um candle de alta, ó. Que pena, né? Tá vendo? Ó, ficamos aqui no 0 a 0 por um pip aqui na entrada, mas tudo bem, tá? Eu vou explicar para vocês a entrada, mas antes, ó, para você que é novo no canal, eu deixo um e-book para download inteiramente grátis. Deixa eu mostrar primeiro o e-book, senão o pessoal se perde aqui, ó. Este é o e-book onde eu trago sobre padrões de velas para você operar aqui todos os dias, tá? São 36 páginas de 16 padrões de velas que eu deixo para download aí. Para você baixar é simples, basta você vir aqui, ó, no meu canal do YouTube, na descrição do canal, você vai encontrar aqui, ó, vários links. O canal do Telegram, que é onde você faz o download, o meu Instagram, o meu WhatsApp e o link de acesso ao treinamento. Para você fazer parte da área do aluno,
onde você vai ter suporte diretamente comigo e vai poder estudar sobre análise gráfica e aprender de uma vez por todas como funciona. Então, quando você entrar aqui no canal do Telegram, você vai ver aqui mensagem fixada, vai clicar sobre ela e vai abrir 2 links para download. E aí você escolhe qual dos 2 links. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, como o John aqui, falando análise gráfica é vida, batendo sua meta, falando que o dia foi maravilhoso. Alunos que acabaram de enviar seus resultados. Aqui o Edivaldo, batendo meta 4-1. Isso era, olha que o Edivaldo escreve, isso era antes de um sonho. Hoje está se realizando sem medo de ser feliz. Meus parabéns, Edivaldo, segue o plano. Aqui o José, batendo meta. O José utilizando aqui, a ferramenta do Indicador Hunter, que lá no módulo 13 do treinamento eu explico como ela funciona. Caso você queira fazer aquisição, é só entrar em contato comigo. Aqui você vê o Raik, batendo meta 2-0. Aqui você vê o Helder também, finalizando. O Helder também utilizando aqui a ferramenta Indicador Hunter. O John aqui novamente, em outros dias. Isso aqui é um testemunho, pessoal, para você ler. Vale a pena. Isso aqui é o Jefferson. O Jefferson falando que ele tinha adquirido o treinamento, não se dedicou, não aplicou como deveria. Aí ele desanimou e aí ele foi buscar outras informações. E aí ele falou aqui, tudo em vão, só lixo. Quando às vezes eu falo para vocês que só tem lixo por aí, tem gente que fica pensando assim, até assim, o Cadu tá forçando, falando demais. Não, olha lá. O Jefferson fala, tudo em vão, só lixo. Aí ele falou assim que hoje ele completou um mês que ele voltou a estudar, que agora ele entendeu, que agora que a ficha caiu dos seus olhos, era só isso, olha lá. Falta muito, mas já estou no caminho certo percorrendo. Obrigado, tenho certeza. Desculpa pelo texto grande. Ou seja, o que o Jefferson está relatando aqui? Que ele entrou no treinamento, ele não estava conseguindo acompanhar, ele achou que não valia a pena, foi para outros tipos de estudos, outros treinamentos, viu que era tudo lixo, voltou e agora ele se dedicou e viu realmente como é que se estuda a análise gráfica. Pessoal, isso acontece. O que mais acontece, às vezes o pessoal vem para o treinamento e às vezes fica perdido porque ele tenta trazer toda aquela carga antiga dos outros estudos. E aí é mais difícil a pessoa desaprender o que aprendeu de errado do que ela aprender novo sem nunca ter visto. Sabia disso? Porque se você começar a aprender do nada, é como se você fosse uma folha em branco e começasse a escrever. Agora, imagina você pegar uma folha já toda rabiscada e escrever por cima. Compreendeu o que eu estou querendo dizer? Então, essa é a dificuldade, mas maravilha que o Jefferson agora está encaminhando, está no perfil perfeito, né? Aqui a aula que eu subi ontem, depois você pode ler o testemunho dele. Aqui o Cleiton, batendo meta, mandando os resultados, ele mandou até um videozinho aqui, tá? Que eu postei, depois você dá uma olhada. Murilo aqui também batendo meta, Murilo utilizando aqui também o Indicador Hunter. Gilson aqui, 4-0, batendo meta. Esse testemunho aqui, pessoal, é do Lucas, O Lucas fez uma entrada no índice aqui, 460 pontos. Você sabe o que é isso, 460 pontos no índice? Tem gente aí que estuda o índice há 10 anos e não consegue fazer isso. Depois você lê, você escuta esse áudio aqui no canal do Telegram, postei ontem no Instagram também, e você vai escutar o que ele vai falar sobre o treinamento, tá? Eu não vou dar spoiler aqui não, você vai analisar depois. Tá bom, pessoal? Mas é aquela velha história. O que você aprende de forma correta, a análise gráfica é vida, não tem jeito de dar errado, a não ser que você queira, né? A não ser que você faça por merecer dar errado. É igual aqui, estou vendo região de suporte. Região de suporte, ela começa aqui. Aquela entrada, pessoal, que terminou aqui, naquele 0 a 0, eu fiz a entrada aqui, a volatilidade recolheu e me trouxe aqui. Tudo bem, eu estava dentro do trade ainda. Por quê? Porque eu estou numa região... Eu estou aqui numa região de demanda, estou em suporte, região de compra, perfeito, tá? Analiso o gráfico saindo desde a região de resistência, toda a caminhada de resistência até ele chegar na região de suporte aqui
depois para fazer a minha entrada novamente com mais uma taxa. Eu até deveria ter pego mais taxas aqui, pessoal, mas eu quero fazer mais trades e acabei fazendo uma entrada só, tá bom? Mas entendeu a simplicidade ali do movimento? É simples, é entender o posicionamento do gráfico, compreender o que o gráfico está fazendo, ir lá e fazer a mesma coisa. Ó, Euro-USD, o gráfico está ali em Euro-USD, gráfico chega nessa região, ó, ele já começou a perceber o que o gráfico nessa região? Que aqui é uma possível região de correção. É uma possível. Ah, Cadu, isso significa que ele vai corrigir? Não, estamos falando que é uma possível região de correção. Porém, se eu analisar o gráfico, eu estou ali numa região de 50%. Olha a volatilidade onde jogou meu preço. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Eu entrei no fechamento do candle, ele me jogou aqui embaixo. Tá vendo? Este é o perigo de um gráfico volátil, pessoal, tá? Este é o perigo de um gráfico volátil. Então, cuidado quando você for trabalhar um gráfico volátil. Vamos ver o que o gráfico vai fazer. Ah, existe a possibilidade ainda de um trade ali, ó. Vou fazer uma entrada ali naquele fechamento. Pelo volume ali que me empurrou, pela forma que me empurrou, pelo gap que abriu, acredito ali numa descida dele. Então, vou entrar ali com duas taxas, tá? Fazendo o fechamento ali daquela região. Lembrando que nós entramos, tomamos um 0 a 0, depois uma entrada positiva e agora ali uma entrada naquele fechamento. Acredito no movimento e tá lá. Perfeito. Oh, glória! Tem gente que fala assim, o Cadu é dono da corretora. Se eu fosse dono da corretora, pessoal, você acha que eu ia ficar operando? Se eu fosse dono da corretora, eu ia operar sem operar. Ia trabalhar só com a derrota do pessoal aí. Como aqueles que colocam o link da corretora para você entrar, ganham dinheiro com a sua derrota. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O meu mérito aqui é ensinar vocês, é trazer a verdade para vocês no conceito educacional. Vocês viram a minha entrada ali? O que eu falei para vocês? Que eu estava numa região de 50%. Ó, região de 50%. As marcações, pessoal, quando você sabe marcar o gráfico de forma correta, quando você entende o gráfico de forma correta, quando você sabe exatamente o que o gráfico faz, as marcações perfeitas te salvam. Lá no treinamento eu ensino essas marcações de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Então aqui eu tenho uma resistência. A resistência é região de oferta, correto? Aqui eu tenho um suporte, região de demanda. Perfeito? E o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 50% do canal, região de equilíbrio. Quando eu chego na região de equilíbrio aqui, pessoal, aparece o que? Um padrão de vela. Correto? Aparece um padrão de vela. Quando esse padrão de vela aparece, eu entro. Já abre com um gap gigante. Ou seja, mostrando força na região. Só que olha só a mágica, no bom sentido. Eu tenho que entender o contexto do gráfico. Eu não estava falando para vocês sobre contexto do gráfico? Por que ter medo de fazer uma entrada se eu já sei que no contexto gráfico o meu pensamento é venda nessa região? O meu pensamento é venda nessa região e o meu pensamento é compra nessa região. Eu não sei se você percebeu, mas é o mesmo ativo que nós estamos trabalhando. Eu fiz compra nessa região, que eu fiquei no 0 a 0, depois eu fiz compra nessa região. Por quê? Porque são regiões de compra. Depois eu vim aqui e fiz o que aqui, ó? Venda nessa região. Por que eu fiz venda nessa região? Porque é região de venda. Eu poderia depois no futuro fazer venda numa região como essa? Sim, poderia fazer venda numa região como essa. Por quê? Porque é região de venda. Agora, todo esse movimento gráfico aqui tem um contexto. Tem algo me explicando o porquê. Dentro desse contexto, que eu digo que é o conjunto de regras, ó,
Eu fiz então a entrada de compra aqui e venda aqui. E se ele viesse buscar essa região de liquidez aqui em cima, professor? Também teria venda ali na região. Ou seja, aprenda como analisar o contexto gráfico e aplicar as técnicas em suporte e resistência. Porque depois que você aprende esse conjunto de regras, esse passo a passo, você começa a entender como o suporte e resistência funcionam, como essas marcações funcionam, como fazer as marcações nas melhores regiões de entrada. Você, dentro deste contexto gráfico, deixa eu até tirar essas marcações aqui, eu marco para você entender melhor. Tem gente que não gosta que eu marco, mas é para você entender. Depois que você entende essas marcações, olha o que está acontecendo com o gráfico, pessoal. Eu vendi aqui com gap, ele veio até acima fechar novamente o lugar, sentei o dedo 2 vezes de novo. Você viu? Até eu falei, bom, posso até tomar um loss ali, mas eu vou acreditar no movimento. Por quê? Porque está tendo volatilidade o gráfico está chacoalhando, então é normal os candles fazerem isso nas regiões. Olha que região como essa que fechou exatamente simetricamente. Ó, essa região que eu entrei não fechou, essa região que eu entrei não fechou. Então, é conhecimento técnico. Então, o contexto gráfico você alia juntamente com conhecimento técnico nas regiões. Então, você sabe se colocar nas regiões exatas, porque você sabe marcar as regiões exatas de entrada. Então, quando você começa a aprender o gráfico e sabe fazer as marcações, conforme você sabe fazer uma marcação, você sabe se posicionar para fazer uma entrada naquela região. Entendeu? Entendeu? Compreendeu? Por exemplo, aqui, ó, essa região, eu sei que é uma região de venda, ó. Cadu, mas tem que ser aqui ou tem que ser aqui? Tanto faz. É uma região, pessoal. O que eu preciso entender? Que tem que ter um padrão para entrada, ó. Padrão. Padrão, entrei. É a mesma coisa aqui, ó. Essa região aqui é de compra, ó. Essa região aqui é de compra, é. Olha onde eu fiz a primeira compra aqui, ó. Que no fim fechou no 0 a 0. E depois, olha onde eu fiz a outra compra aqui. Ah, Cadu, mas você não entrou aqui na linha? Não, não entrei, porque o gráfico não está trabalhando dessa forma. Ah, Cadu, você não entrou aqui, ó, na linha do pavio. Você não entrou aqui no primeiro trade. Depois, no segundo trade, você entrou. E eu te digo mais, não entrei por causa dessa linha, eu entrei por causa desse corpo aqui, ó, que é o meio do movimento. Ah, Cadu, mas não tem que esperar bater na linha para entrar? Não. Não é bateu na linha, entrou. O gráfico não é bateu na linha, entrou. O gráfico não tem nada a ver em você esperar o movimento para bater na linha e entrar. Por exemplo, que nem essa entrada aqui, ó, de 0 a 0. Eu esperei bater na linha para entrar? Óbvio que não, né, pessoal? Olha onde foi a entrada. Eu já sabia que o gráfico estava trabalhando para movimentos de compra ali. A única coisa que eu entrei no fechamento nesta região, ó, vamos lá, entrei no fechamento nesta região, opa, não fechou o point fixo aqui, ó. Eu entrei com o movimento de fechamento nesta região, você viu que eu tracei uma linha aqui, né? Tracei uma linha aqui para entender ali, para entender que não existia um padrão de continuidade de movimento, mas isso é mais para quem é profundo aí, já passou pelo treinamento, que vai conseguir entender. Então, eu entrei aqui, ó. A volatilidade foi tão forte que me jogou lá em cima. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. No fechamento deste candle, eu entrei. Olha onde ele abriu. Abriu aqui. Volatilidade me joga aqui em cima. Entro novamente, aí ela me joga lá embaixo. Ou seja, você tem que saber observar o gráfico e entender como o contexto está trabalhando nas regiões. Dentro dos movimentos da tendência com a formação dos padrões de velas. Aí você vai entender todo um volume que acontece no gráfico, toda uma questão volumétrica, junto com aquelas regiões, para que você entenda e tenha uma clareza de uma movimentação de entrada.
Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ter 10, 15 oportunidades no dia, você precisa ter uma, duas. E você tem que trabalhar isso com consistência. O mercado não é feito para crianças, pessoal. O mercado não é feito para pessoas mimadas. O mercado é feito para gente adulta. Sabe por quê? Porque geralmente o que acontece? A criança, ela vai lá, a criança vai lá e faz algo sem pensar. E o que acontece quando uma pessoa faz sem pensar? Planta, acontece o quê? Ela vai colher o quê? Ela vai colher coisa boa? Não. E o que acontece? O pior ainda é quando a criança faz coisa errada e age como criança. Eu acredito que 95% dessas pessoas que não têm resultados no mercado é porque entram no mercado como uma criança, fazendo tudo errado, né? Sem estudar, colocando dinheiro que não pode, fazendo loucuras, ou seja, ela está plantando, está colhendo. E depois, quando dá a coisa errada ou acontece algo errado, vai agir como criança. Então, o mercado, pessoal, o mercado é feito para adultos. Quando o adulto faz algo errado, ou algo que sai fora dos planos, ele conserta. Ele sente a pressão e conserta. Por isso que o mercado é para gente que tem mentalidade. Quando eu falo para vocês que quando a pessoa começa a aprender o mercado, começa a entender o gráfico, ela vai desenvolvendo a técnica e ao mesmo tempo que ela vai desenvolvendo o quê? O contexto gráfico, que é... O que é o contexto gráfico? É a técnica que gera disciplina, que gera gestão. Pessoal, isso não é à toa. Isso não é à toa. Então, o que acontece quando uma pessoa tem tecnicamente a sabedoria do entendimento gráfico? Quando ela entende como o gráfico trabalha em contexto, a partir do momento que ela tem técnica, ela tem um crescimento, técnica, disciplina e gestão. Ela se transforma em um adulto, ou seja, ela é um adulto que sabe o que faz. Ela sabe que se ela não agir com técnica e disciplina, ela não vai ter mentalidade, muito menos fazer gestão. Então, mais de 90% das pessoas aí que perdem ou que acabam fazendo coisa errada é porque, além de não seguir um padrão, um conjunto de regras para analisar o gráfico, não está nem aí para seguir técnica, muito menos disciplina e muito menos gestão. E aí o mercado, ele não leva desaforo para casa, tá? O mercado não é a nossa mãe para fazer aquilo que a gente quer. Não é como um jogo de videogame, se dá um game over, a gente pede uma life nova lá, é life que fala, né? Uma life nova e volta ao jogo. Não, pessoal. Da mesma forma como você pode ganhar e subir, você também pode perder e cair. Então, o que acontece? Eu falo todos os dias aqui para vocês. Eu tento mostrar para todo mundo que vem para o mercado. O mercado começa a ser observado, ou ser entendido, ou ser estudado antes de eu começar a operar. É no pré-trading. Lá no treinamento eu ensino tudo, tá? Passo a passo. Vou entender o mercado, vou ver os pares de moedas, vou entender as bolsas, vou verificar como está acontecendo, depois eu venho para o mercado. Quando eu chego aqui no mercado, eu vou começar a analisar os contextos. Poxa, vejo o contexto de euro-USD, tá bom? Tá legal, tá trabalhando com contexto, porém tem volatilidade. Então eu já começo a perceber como é que funciona o mercado. Nessa minha primeira entrada aqui, eu já senti o mercado. Senti o mercado, esperei o mercado fazer exatamente o que ele precisava fazer na região, fui lá, comprei novamente. Enquanto converso com vocês, fiquei olhando o mercado chegar em 50%. O mercado chega em 50%, entendo o que ele está fazendo ali, ó, deixa um padrão de vela, entro, ele explode, com volatilidade vem aqui embaixo, vem tentar fechar a região, vai na máxima novamente, senta o dedo novamente, porque ali, pelo contexto e o conjunto de regras que eu sigo na análise gráfica, já sei que o mercado vai continuar caindo. Eu já sei, pessoal. Isso não é adivinhação, é contexto gráfico, tá? É contexto gráfico, eu vou lá e aplico. Como o quê? Um adulto, como gente grande. Porque se eu fosse uma criança, nesse 0 a 0 aqui, eu já começava a chorar, abrir a boca e ia pedir ajuda para o papai e para a mamãe.
Não é verdade? Não. O mercado é para gente grande, é para quem quer vencer, para quem realmente quer viver ou ter como uma renda extra. Ou seja, vai lá e assume o risco, vai lá e assume os erros. Para isso que é o mercado. Por isso que o mercado tem que ser aprendido, tem que ser estudado, tem que ser analisado com calma, com disciplina, sem loucura. Não é da noite para o dia que você vai se tornar o John Wick do mercado, ou o Ayrton Senna do mercado, o Superman do mercado, o Batman do mercado, sei lá o que do mercado. Você não vai se tornar o herói do mercado da noite para o dia, você precisa de processo, precisa de tempo. E é isso que eu relato para os alunos, é isso que eu procuro ensinar todos os dias. Quando eu mostro ali os resultados dos alunos, que têm resultados tão expressivos como os meus, você vê ali os alunos batendo meta todos os dias, muitos batendo meta todos os dias, indo muito bem. Por quê? Porque eles entenderam como o mercado funciona, eles entenderam o contexto do mercado, começaram a aplicar tecnicamente o gráfico com forma de padrão, entender as movimentações, ter disciplina e fazer gestão. É um caminho sem volta, pessoal. Depois que você aprende passo a passo como é que se faz, você, por mérito, conquista aquilo que você quer, com os resultados que você tem, que você controla a sua mente como um adulto diante de problemas. Por exemplo, quando você quer pular um obstáculo como adulto, você dá um jeito e resolve, não é? É a mesma coisa no mercado. Então não adianta agir como uma criança na frente do gráfico. Tem que ser um adulto. Tem que ter consciência, tem que ter estudos, tem que ter tempo de estudos, tem que ter tempo de treino, tem que ter tempo. Ah, Cadu, preciso fazer 2, 3 horas por dia, 10 horas por dia? Não. 20 minutos, 30 minutos por dia, bem feito, da forma correta, aos poucos você vai chegando onde você quer. Agora, é claro, né? Depende de cada um, depende do desenvolvimento pessoal de cada um. Tá bom, pessoal? Conseguiu entender? Espero que você tenha compreendido um pouco, até falei um pouco demais. Hoje falei um pouco sobre contexto gráfico, né? Para você entender um pouco melhor que contexto gráfico nada mais é que um conjunto de regras a serem seguidos. Se você souber analisar o gráfico, como analisar o gráfico em contexto gráfico, você entenderá como aplicar as técnicas em região de suporte e resistência com maestria, tá bom? Quer ser meu aluno, quer se tornar meu aluno, quer ter suporte diretamente comigo, quer aprender a técnica de forma correta, como que se faz, será muito bem-vindo. Os links estão aí na descrição do vídeo, creio aí nos comentários fixados também. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, o meu WhatsApp está aí, meu Instagram está aí, o direct está aí. Quer fazer acesso ao indicador, né, a ferramenta Hunter também, que eu explico lá no módulo 13, é só entrar em contato aí comigo, tá bom, pessoal? Fica com Deus, te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!